Falar, passar, deixa agora Ronaldo Esper, vamos falar de um outro assunto, afim ainda, com relação a uma decisão de Cuba, né? Os ativistas de lá já estão se mobilizando por conta da remoção da nova Constituição de Cuba nessa questão da legalização do casamento gay. A Maria Ramírez, por exemplo, que é uma ativista cubana, classificou essa decisão do governo como uma derrota do movimento uma grande derrota LGBT lá. Eu acho que é muito curioso que as pessoas devem estar esperando que eu venha defender Cuba por alguma razão, né, gente? Não é nenhuma novidade de que Cuba foi muito cruel com os homossexuais nos anos 60 e 70, inclusive obrigando eles a fazer trabalhos forçados. As pessoas acham que por eu tenho uma visão um pouco progressista, eu tô aqui pra defender Cuba ou qualquer coisa. Não é o caso. De fato, é um grande retrocesso. Eu não uso a expressão casamento gay, eu uso a expressão casamento LGBT, porque meninas também casam e bissexuais também casam, enfim. Mas eu acho que, de verdade, a Cuba tá passando por um momento muito parecido com o momento do Brasil, em que algumas vertentes pentecostais e evangélicas mais pesadas, com dogmas muito pesados e que só usam esses dogmas de maneira conveniente para manter algum tipo de controle social, estão dominando a opinião pública, estão tomando conta de discussões. É muito curioso que se acha que se vive numa ditadura das minorias, quando a religiosidade, que é em maioria, está tentando impor a sua própria religião, assim, seus próprios dogmas. A desculpa do governo cubano para tirar a expressão duas pessoas do texto, que é basicamente garantir o casamento para duas pessoas, é que ia desagradar grande parcela da opinião pública. Eu não acho que isso desagradaria a grande parcela da opinião pública, porque a gente sabe que a tal maioria silenciosa não tem por que se opor a isso mesmo. Cada um cuida da sua vida e homossexualidade não é contagiosa, né? Felicidade, pelo contrário, é. Se a gente vê gente feliz, a gente quer ficar feliz por elas. Eu acho que Cuba podia ter dado um grande exemplo ao resto do mundo, uma vez que agora Cuba está vivendo bem aos poucos, paulatinamente, o processo de abertura, inclusive reconhecendo nesse texto o direito à propriedade privada. A Cuba perde uma grande chance e os homossexuais de Cuba vão continuar a perigo. O número de homossexuais em Cuba fora do armário é cada vez maior, o movimento LGBT em Cuba é cada vez maior, é algo que tem sido discutido com veemência lá, mas em Cuba ainda há muita violência contra LGBTs, então não vou pra Cuba não, gente, desculpa. Eu tô achando que o Caio vai ser favorável a essa decisão do governo cubano. Caio, aí, o que você vai pra Cuba, Caio? Na verdade, eu queria cumprimentar aí o membro da bancada, o Fefito. Eu acho muito madura a postura de que, apesar do progressismo, da identificação, né, ou pelo menos, enfim, majoritariamente com as pautas da esquerda, conseguir fazer essa separação e identificar aí, reconhecer que, principalmente nesse período histórico de 1960, houve uma perseguição ativa de homossexuais lá em Cuba. Inclusive, assim, é de se lamentar quando você pega uma figura politicamente associada ao ativismo gay, como é o caso do Jean Willis, vestido de Che Guevara. É um verdadeiro absurdo isso. O ponto é que estão cobrando de Cuba, né? Todo esse ativismo que for feito, seria muito legal se ele fosse canalizado, em primeiro lugar, para algumas outras liberdades que antecedem até a questão da diversidade sexual, né? Em Cuba não existe liberdade de expressão e não existe sequer liberdade de ir e vir, né? Então, assim, isso daí, uma liberdade nesse sentido, um respeito a esse direito, seria como uma migalha mesmo nesse mar de opressão, que é uma gota no oceano, nesse mar de opressão que é Cuba. É importante falar que o movimento, tanto marxista, leninista, stalinista, enfim, a esquerda raiz, ela via a homossexualidade, Edgar, como uma degeneração burguesa. O Caetano Veloso até abordou isso com ironia no último... Bial. Exatamente. Eu vi ele falando sobre isso. Ele usou exatamente perseguidos, né, inclusive. Como uma degeneração burguesa. Sim. Isso vem do conceito do novo homem, e a gente vê resquícios disso até hoje na Rússia, né? Então, a gente já abordou aqui a dificuldade. E na direita também, né? Os resquícios estão por todos os lados. Não, sim, mas é porque essa é a origem lá. Não dá nem para comparar a legislação brasileira com a Rússia, com a russa nesse quesito. A esquerda, enquanto um movimento político oportunista, ela só descobriu
recentemente como instrumentalizar a causa da diversidade sexual, e digo mais, não é por respeito aos direitos humanos, é para incentivar sim a revolução sexual, mas isso é uma agenda muito grande. Eu acho que esse é um direito e garantia fundamental, mas a gente também tinha que chamar a atenção para a falta de liberdade de expressão e liberdade de ir e vir lá no regime castrista, que é uma ditadura. Vamos lá.